Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos falar um pouquinho sobre uma das virtudes do Espírito, que é paciência. Gostaria de convidar você para ler o texto bíblico que se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Assim nos diz o texto sagrado: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. A palavra longanimidade, no nosso linguajar cotidiano, pode ser traduzido por paciência, ou seja, a ordem bíblica é revesti-vos de paciência. O que é paciência? Paciência é a capacidade de manter a calma em situações adversas. Paciência também pode ser descrita como capacidade de suportar sofrimentos sem reclamar. Paciência é aguentar com tranquilidade eventualidades, tristezas e ações maldosas de terceiros. Paciente é a pessoa que não desiste. Paciente é a pessoa que não cede à ira. Gostaria de ler para você um pequeno trecho do texto do nosso irmão André Sanches, intitulado Ninguém tem paciência comigo. Assim diz o texto dele. Um dos bordões dos Chaves ilustra bem a falta de paciência generalizada que assola a nossa sociedade. Vivemos estressados porque não exercitamos a paciência. Motivos para perder a paciência não faltam, mas quem disse que se deve perder a paciência? A paciência foi criada para ser exercida e não para ser perdida. A paciência é muito falada na Bíblia, mas pouco exercitada por nós. Nós achamos que temos o direito de perder a paciência quando e onde quisermos, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Alguns justificam que perdem a paciência fácil porque é um traço forte do seu temperamento. Isso é conversa para boi dormir. A Bíblia diz que nós não temos o direito de perder a paciência, mas que paciência é um fruto do Espírito, é uma qualidade dos cristãos maduros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, assim diz: O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve ser paciente. Gálatas diz sobre o fruto do Espírito que ele é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Um grande teólogo, John Dewey, disse que a paciência é a virtude mais útil do mundo. Nosso irmão Pedro descreveu nosso Senhor Jesus como alguém paciente. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele disse o seguinte: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Veja, o Senhor Jesus é paciente. Então me vem uma pergunta à mente. Você já orou a Deus pedindo paciência? O escritor de tirinhas Charlie Chus, criador do Snoopy, Charlie Brown, em uma de suas tirinhas, ele descreve Lucy falando para Linus que ela estava orando, pedindo por paciência. Linus pergunta: E por que você desistiu? Ela responde: Eu tive medo de ser atendida. Veja o testemunho do nosso irmão Rick Warren em seu livro Poder para Mudar a Sua Vida. Ele conta o seguinte: Anos atrás, eu estava passando por uma dificuldade. Comecei a orar: Senhor, dá-me mais paciência. Eu esperava que meus problemas diminuíssem, mas pioraram. Então eu disse: Senhor, dá-me mais paciência. E os problemas ficaram realmente ruins. Mais tarde, percebi que Deus havia atendido a minha oração, me tornado mais paciente graças aos meus problemas. Você já orou pedindo paciência a Deus? Ou tem medo de ser atendido? Ou talvez tenha um medo que, como resposta,
vem alguns problemas. Por isso, gostaria de refletir com você nos escritos de Jerry Bridges, no seu livro Exercita-te a Piedade. Ele nos traz uma relação de alguns aspectos da paciência bíblica. A paciência, ela é usada no Novo Testamento para descrever uma reação piedosa a situações variadas. O cristão que deseja crescer em paciência, ele deve dispensar uma certa atenção a cada aspecto da paciência e aplicá-lo à sua vida. Os aspectos da paciência, segundo o irmão Jerry Bridges, são os seguintes. A pessoa deve ser paciente ao sofrer maus tratos, quando responde a provocações, para tolerar as deficiências de outras pessoas, para esperar em Deus e para perseverar em momentos de dificuldades. Sobre sofrendo maus tratos, eu gostaria de convidar você a dar uma olhadinha no texto de Tiago, capítulo 5, versículos 4 e 7. Versículo 7, primeiro, nosso irmão Tiago diz o seguinte: sejam irmãos pacientes até a vinda do nosso Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. O versículo 4 ele diz o seguinte: o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqui nesse texto nós temos uma situação de maus tratos. Os trabalhadores, ambiciosos e egoístas, não pagaram seus funcionários, e eles, por este motivo, oraram ao Senhor. E após orarem, o irmão Tiago os aconselha a serem pacientes. Ou seja, um aspecto da paciência é a capacidade de sofrer por longo tempo sobre os maus tratos de outras pessoas, sem que nós nos tornemos ressentidos ou amargurados. Jerry Bridges diz que as oportunidades de exercitar esta qualidade são numerosas. Vão desde injustiças maldosas até brincadeiras aparentemente inocentes. Incluem ridículo, zombaria, insultos, censuras não merecidas, bem como uma franca perseguição. E como então nós podemos crescer nesse aspecto da paciência? Primeiro, você deve considerar a justiça de Deus. Não revide a injustiça, mas entregue-se a Deus. Este conselho foi dado pelo irmão Pedro em sua carta, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 23 e 24. Assim nos diz: quando Jesus foi ultrajado, ele não revidava com o traje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Veja o exemplo do nosso Senhor Jesus. Ele foi ultrajado, foi humilhado, foi injustiçado e ainda assim exerceu paciência. Ele se entregou a Deus e não revidou aqueles que lhe causavam injustiça. A justiça de Deus ela é absoluta, ela nunca falha, embora nós, seres humanos, a consideremos tardia. Paulo, falando aos Romanos, ele diz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, e a ira aqui é a ira divina, não a ira humana, porque está escrito: a mim me pertence a ira, eu retribuirei, diz o Senhor. Isto para nós é um verdadeiro teste de maturidade. Em vez de aguardar uma oportunidade para revidarmos a injustiça, nós devemos orar a Deus pedindo perdão para os nossos atormentadores. Do mesmo modo que Jesus fez, do mesmo modo que o mártir Estevão fez quando apedrejados pelos seus carrascos. Uma segunda coisa que podemos fazer para crescer neste aspecto da paciência é considerar a fidelidade de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19 diz: vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus. Continuem a fazer o que é certo.
e confiem a sua vida àquele que criou vocês, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não deixará o injustiçado sofrer por toda a eternidade. Uma pessoa que exemplificou essa questão de injustiça foi José do Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo e no final da sua vida, quando ele reencontra com os irmãos, ele diz o seguinte: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer como vocês veem agora, para conservar muita gente em vida. Ou seja, a fidelidade de Deus na vida de José conservou não só a vida de José, o injustiçado, como a vida de seus irmãos, aqueles que o injustiçaram. Um segundo aspecto da paciência é que devemos ter paciência com a forma que respondemos às provocações. Eu evoco Moisés como exemplo para isso. Em Números, capítulo 20, versículos 8 a 11, assim está escrito: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os olhos, que ela dê as suas águas. Assim lhes tirarás água da rocha e darás beber à congregação e os seus animais. Moisés tomou a vara diante do Senhor, como este ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha. E Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tirarei água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara. E saiu água copiosa, e a congregação bebeu, e os seus animais. Veja bem, Moisés, depois de tanta provocação, desobedeceu a Deus. A ordem era para ele falar com a rocha, e ele feriu a rocha 2 vezes. Quando ele cedeu à provocação, ainda assim Deus mostrou a sua justiça, saciando a sede do povo e dos animais. Mas ele cedeu à provocação, perdeu a paciência. Com relação à provocação, nós podemos fazer algo a respeito. As provocações acontecem de diversas formas. São pessoas que contestam a autoridade dos outros. Alguns contestam a autoridade dos pais, dos professores, dos supervisores. Aqueles que nos provocam dando alfinetadas, nos acusando ou simplesmente nos importunando. Neste caso, a provocação é quase sempre deliberada, intencional. Nós podemos reagir de 2 formas: revidar com severidade ou exercitarmos a paciência. A Bíblia aconselha exercitarmos a paciência. Exercitar a paciência sob provocação é imitar a Deus. Veja bem, Deus é paciente, é o ser mais paciente do universo, é o Pai da paciência. Êxodo 34, Deus descreve a si mesmo como compassivo, aquele que perdoa a maldade, aquele que perdoa a rebelião e o pecado do seu povo. Diariamente, Deus suporta com grande paciência a provocação de nós, homens e mulheres pecaminosos, rebeldes, nós que desprezamos a autoridade de Deus, que ignoramos a sua lei e às vezes alguns até desdenham dela. Veja como Paulo descreve a paciência divina em Romanos, capítulo 2, versículo 4. Você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência de Deus, ou seja, as pessoas estavam desprezando que Deus é paciente. Ele não apenas é paciente, mas ele é rico em paciência. O irmão Jerry Bridges diz o seguinte: o segredo da paciência sob provocação é buscar desenvolver em nós esse traço do caráter do próprio Deus, esse traço de compassividade. Tiago diz que o cristão deve ser tardio em irar-se, Tiago 1,19. Paulo diz que uma das características do amor é que ele não se ira facilmente, 1 Coríntios 13,5. Então a pergunta é: como que eu desenvolvo em mim essa lentidão para irar-se? Primeiro, eu preciso refletir como Deus trata as minhas provocações. O melhor modo de lidar, de desenvolver essa lentidão para irar-se, é refletir frequentemente sobre a paciência de Deus para conosco. Você já leu em Mateus 18, 21 ao 35, a parábola do servo incompassivo? Resumidamente, um homem devia uma grande quantidade de dinheiro para o seu patrão. Esse patrão o chama para ajustar conta.
Ele diz para ser paciente porque ele não tem condição para pagar. O patrão se compadece dele e perdoa sua dívida. Aquele perdoado sai, encontra outra pessoa que lhe devia uma quantidade menor e, em vez de ser compassivo, em vez de perdoar, começa a espancá-lo. Essa parábola do servo incompassivo mostra quem nós somos, como nós agimos. Nós somos como o servo incompassivo quando perdemos a paciência sobre provocação. Nós ignoramos a extrema paciência de Deus para conosco. Nós disciplinamos os nossos filhos com raiva, enquanto Deus nos disciplina com amor. Nós fazemos questão de exercer a nossa autoridade, enquanto Deus faz questão de exercer o seu amor. Uma segunda forma de desenvolver essa lentidão para irar-se é orar para aprendermos a responder de forma piedosa. Não se trata de ignorar a provocação, mas de responder de forma piedosa. Responder de forma piedosa é buscar o bem do provocador, é preservar a relação de amizade, é não dar vazão à raiva interior. Uma terceira forma de desenvolver a lentidão para irar-se é reconhecer o erro. Jerry Bridges diz que nós devemos admitir que temos um temperamento impaciente e que esse temperamento impaciente é fruto de um hábito que cultivamos a vida inteira. Por isso, devemos reconhecer esse comportamento. Como diz Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados, quem não reconhece os seus atos pecaminosos, não prospera. Mas aquele que reconhece, que confessa e abandona o hábito, esse encontra a misericórdia de Deus. Uma quarta forma de desenvolvermos a lentidão para se irar é o perdão e a perseverança. Veja o que Jerry Bridges escreve. Você deve pedir desculpas à pessoa que foi objeto do seu ímpeto de raiva toda vez que você pedir a calma. E isto vai desenvolver em você humildade e um senso de sua própria pecaminosidade diante de Deus. Por fim, você não deve desanimar-se quando falhar. Você precisa reconhecer que seu problema é um hábito pecaminoso e resultado do seu temperamento. Hábitos pecaminosos e temperamentos pecaminosos podem ser quebrados, mas não facilmente. Mas não desista. Ainda que o justo caia, ele tornará a se erguer, diz Provérbios 24:16. Um terceiro aspecto da paciência é a forma como toleramos as deficiências dos outros. Fato é que as pessoas, o comportamento das pessoas nos afeta, nos irritam e nos desapontam. Por exemplo, você pode pensar em um motorista que está dirigindo à sua frente muito devagar. Essa semana ainda vi um carro da autoescola no qual tinha os seguintes dizeres: paciência, você já passou por isso. Outra coisa que pode irritar as pessoas é quando um amigo se atrasa por um compromisso. Nós gostamos de atrasar, mas ficamos muito irritados quando os outros atrasam. A falta de atenção de alguém com os nossos sentimentos nos causa uma certa impaciência. Sabe aquele cliente que chega na loja 2 minutos antes do fim do expediente? Esse é alvo da nossa impaciência. O vizinho que gosta de ouvir som alto, aquela pessoa que fura a fila, ou aquele irmão que só aparece em nossa casa para pedir oração ou dinheiro emprestado. Todos esses nos causam tremenda impaciência. Bridges diz que a impaciência com as falhas alheias muitas vezes tem sua raiz no orgulho. Bridges cita o pastor John Sanderson, que observa: dificilmente passa um dia sem que ouçamos observações zombeteiras da estupidez, do desajeitamento e da inércia dos outros. Tais observações se originam de um sentimento de que nós somos mais inteligentes ou mais capazes do que aqueles com os quais nos impacientamos. Mesmo que isso fosse verdade, 1 Coríntios 4:7, Paulo diz que todas as habilidades que nós possuímos foram nos dadas por Deus. Por isso, não temos motivo para achar que somos melhores que os outros.
Paciência, ela adquire o sentido de suportar. Em Efésios 4:2 está escrito: com toda humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros. Colossenses 3:13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor perdoou vocês, vocês também devem perdoar. Suportar tem o sentido de tolerância bondosa com as falhas alheias. É tratar o erro do outro como eu desejo que os outros tratem o meu erro, com bondade. Assim diz a lei e os profetas: o que vocês querem que os outros façam a vocês, assim vocês devem fazer. Diz Mateus, capítulo 7, versículo 12. Suportar ou tolerar nas escrituras sagradas refere-se a amor, refere-se à unidade dos crentes, refere-se ao perdão em Cristo. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportem-se uns aos outros em amor. Paulo coloca esse detalhe na carta, em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O amor, ele cobre uma multidão de pecados, disse Pedro. O amor nos leva a passar por alto, nos leva a tolerar a deficiência dos outros. Essa tolerância ordenada na Bíblia não nos proíbe de corrigir as falhas dos nossos irmãos, mas nos estimula a confrontar os hábitos deles da forma que Jesus confrontou os seus discípulos, de uma forma certa, de uma forma piedosa, de uma forma entrelaçada com um gesto de carinho, da mesma forma que gostaríamos de ser confrontados quando erramos. Qualquer que seja a nossa atitude errada, diz Bride, devemos primeiro corrigi-la, assegurando-nos de que o desejo de corrigir os outros ou de confrontar os outros não provém de um espírito de impaciência, mas sim de um espírito de amor, de interesse pelo bem-estar da outra pessoa. Um quarto aspecto da paciência é aquela paciência que se relaciona à nossa espera em Deus. Citamos para isso Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse versículo é muito bonito de se falar, mas é doloroso de se viver. Podemos citar a longa espera de Abraão pelo nascimento de Isaac, a paciência que ele teve para esperar todo aquele período. Bom, na verdade ele não foi muito impaciente, pois ele e Sara tentaram acelerar o tempo de Deus. E obviamente não deu certo. Acabou em tristeza e frustração. A não espera pelo tempo de Deus gera em nós tristeza e frustração. Quais são as causas que nos levam a ficar impaciente com o tempo de Deus? Primeiro, nós não cremos que Deus é fiel o suficiente para atender às nossas orações ou para cumprir aquilo que Ele promete. Segundo, nós não temos disposição para esperar. Nós vivemos uma era em que tudo é rápido. Nós clicamos em uma mensagem, mandamos, a outra pessoa visualiza imediatamente. E quando isso leva mais de um minuto, nós nos impacientamos. Só que Deus não é escravo da tecnologia e nem escravo da nossa pressa. Nós precisamos aprender a ser pacientes. Uma terceira coisa que nos leva a sermos impacientes com o tempo de Deus é a ilusão de que podemos resolver o problema sozinho e do nosso modo. Abraão e Sara sofreram dessa ilusão. Era para eles esperarem um tempo para o filho prometido. E eles resolveram dar um jeitinho. Com a astúcia humana, com a sagacidade, eles encontraram uma forma de trazer o herdeiro ao mundo. Mas não era a forma que Deus prometeu. Brides diz o seguinte: a cura da impaciência pelo cumprimento do horário de Deus é crer nas suas promessas. É obedecer à sua vontade e deixar os resultados com Ele. Frequentemente, quando o horário de Deus se transforma em anos, nós nos desanimamos e desistimos. Podemos encontrar aqui uma quinta causa que nos leva a nos impacientarmos com Deus.
Nós queremos controlar os resultados da nossa vida. Queremos ter o controle do nosso destino, esquecendo que Deus é soberano. E isso cria em nós impaciência. Lidar com a nossa limitação de tempo, de controle de espaço, de controle de futuro, nos leva a sermos pacientes. Hebreus 6:12 diz o seguinte: não se tornem negligentes, imitem aqueles que por meio da fé e por meio da paciência receberam a herança prometida. J.R. Bridges diz: se você, como eu, luta com a impaciência pela espera, Hebreus 6:12 é um bom versículo para decorar, meditar e viver nos meses vindouros. Um quinto aspecto da paciência temos que ser pacientes enquanto passamos por adversidades. Um exemplo clássico é Jó. Jó sofreu inúmeras dores. Foi acusado pelos seus amigos, ofendido pela fala de sua esposa e duramente corrigido por Deus, porque ele enfrentava adversidades. Tiago diz que ele é um exemplo de paciência, uma vez que a longanimidade deve ser nossa reação paciente às pessoas que nos maltratam ou provocam. A persistência e a perseverança deve ser a nossa reação paciente às circunstâncias. Persistência é a capacidade de resistir à adversidade, e perseverança é a capacidade de progredir, de seguir em frente, apesar da adversidade. Essas duas palavras, persistência e perseverança, são traduções do mesmo vocábulo grego e representam simplesmente duas visões diferentes da mesma qualidade. Paciência. E paciência é uma resposta piedosa à adversidade, disse J.R. Bridges. O segredo para sermos pacientes enquanto sofremos adversidades é lembrar que Deus está no controle. Deus é soberano. Ele nunca perdeu o controle da história global e da história das nossas vidas. Jó, já citado, ele nunca viu o fim de sua história. Ele não conhecia os bastidores da sua história. Jó nunca leu o livro de Jó. Ele não sabia de seu futuro, mas ele confiava em Deus. A persistência, a perseverança nas Escrituras acha-se muitas vezes associada com esperança. E Cristo é nossa bendita esperança. Esperamos nele, esperamos a volta dele, esperamos uma vida no céu ao lado dele. Romanos 5:14, Paulo nos diz: tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Veja bem, por meio das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Traduzindo, a Bíblia Sagrada é uma fonte de paciência e esperança para o cristão verdadeiro. Bridges diz o seguinte em seu livro: o objetivo desta esperança bíblica, naturalmente, é nossa glorificação final com Cristo na eternidade. A vida que levamos aqui na terra não passa de uma busca desta esperança. O escritor de Hebreus compara essa esperança com uma corrida que deve ser realizada com perseverança. Nossa experiência cristã não é uma corrida de velocidade que logo termina. A vida cristã é uma corrida de longa distância que dura a vida toda. Por isso é necessário perseverança. A recompensa da corrida, o objeto de nossa esperança, está num futuro distante, na eternidade. O fruto da paciência, em todos os seus aspectos, longanimidade, persistência, perseverança, é um fruto intimamente relacionado com nossa devoção a Deus. Todos os traços do caráter, da piedade de Deus, crescem em nós à medida que somos devotos a Deus. Na esperança, na paciência, fundamentamos isto. O fruto da paciência deve originar-se em nossa relação com Deus. Somente quando tememos a Deus
e nos submetemos às provações permitidas por Ele, ou por Ele enviada, é que nós aprendemos com profundidade o que é amor e o que é o caráter de Cristo. Bom, gostaria de concluir a exposição desse texto dizendo que impaciência, explosões de raiva, vingança, ira se tornam cada vez mais comuns em nosso tempo. Mas o comum não é ordem bíblica para nós cristãos. Paciência é a ordem bíblica para nós. Paciência é a virtude mais útil do mundo. Paciência é fruto do Espírito Santo. Paciência é uma virtude que todo cristão deve cultivar, desenvolver. Paciência, na definição de G.R. Bridges, excelente por sinal, é uma reação piedosa a situações variadas. Os aspectos da paciência estudados hoje são: devemos ser pacientes quando sofremos maus tratos. Nesta situação, devemos confiar na justiça de Deus e não fazer justiça com as próprias mãos. Quando formos provocados, devemos conter a nossa explosão de raiva e orar por aquele que nos provoca. Nós não devemos ignorar a provocação, antes devemos contar tudo para Deus em oração. Devemos tolerar a deficiência dos irmãos, assim como queremos que eles tolerem as nossas deficiências. Perdoe, suporte a falha dos outros. Nós somos todos credores e incompassíveis. Todos somos falhos e sem perdão não podemos viver de forma harmônica. Precisamos de paciência para esperarmos a resposta de Deus. Esperar em Deus é algo bonito de se falar, mas doloroso de se viver. Só quem espera por uma resposta de oração por um longo período sabe como isso é doloroso. Mas isso não pode esmurecer a nossa fé. As tentativas de controlar o nosso próprio destino ao longo da história sempre acabaram em desastre. Lembre-se de Abraão, de Sara, de Davi, Betseba, de Ananias e Safira. Todos eles tentaram controlar o seu próprio destino, não esperavam em Deus, e isso deu ruim para eles. Obedeça a Deus e deixe os resultados com o Altíssimo. Persevere na adversidade. Perseverar na adversidade é paciência. Lembre-se, Deus está no controle. Ele nunca deixou de ser soberano. Ele não deixou de ser soberano enquanto nós sofremos. Mantenha acesa em seu coração a chama da esperança. Aprofunde e intensifique o seu relacionamento com Deus enquanto você espera. Dito tudo isso, eu gostaria de aplicar estas verdades bíblicas à nossa vida. Impaciência é um pecado e nós precisamos reconhecer, confessar. E após confessar, trabalhar para extirpá-lo da nossa vida, para abandoná-lo em definitivo. Impaciência não é algo que agrada a Deus, pois o próprio Deus é paciente. Paciência é fruto do Espírito Santo, e a responsabilidade do cristão cheio do Espírito Santo é cultivar esse fruto. Deus é a fonte da paciência, e é nele que devemos buscar. Sofrer maus tratos não exige que eu e você pratiquemos a vingança. Exige de nós que oremos por aquele que nos agride, por aquele que nos faz sofrer. Sofrer maus tratos exige de nós que sofremos perdão. Sempre existirá provocadores. Na verdade, existem aqueles que provocam pelo prazer de deixar o outro irritado. É impossível controlar os provocadores, mas nós podemos controlar a nós mesmos, a nossa raiva, a nossa ira, com a graça de Deus, evidentemente. Esperar em Deus, às vezes é doloroso, mas agir por conta própria é trágico, é ainda mais doloroso do que a espera. Lembre-se, Deus é soberano e está no controle. Intensifique seu relacionamento com Ele. Mantenha acesa em seu coração a chama da esperança. Não deixe a paciência tornar-se algo fadigante, mas algo que glorifique a Deus. E quando passar por dificuldades, lembre daquele peixinho azul e amarelo do filme. Continue a lutar. Continue a lutar. E nas palavras de Paulo,
revista-se de paciência. Vamos orar nesse momento? Papai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, que nos orienta, que nos instrui, que nos desafia. Agradecemos pelos teus servos que se debruçaram em estudar esta virtude tão preciosa. Agradecemos pelo que podemos aprender. Pedimos, ó Deus, a capacidade para viver em paciência, quando estivermos sofrendo, quando estivermos sendo provocados, quando estivermos tendo que lidar com a dificuldade dos outros, quando estivermos esperando a tua resposta. Senhor, ensina-nos a sermos pacientes quando passarmos por adversidades. Em tudo, ó Pai, rogamos que teu Espírito Santo nos auxilie e que esta palavra seja aplicada em nossa vida e vivida por nós pela tua graça, pelo teu Espírito Santo. Assim oro e agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém.